O assassinato do Brasil. Em 1964, um golpe militar, tendo como justificativa risco de tomada de poder por interesses antinacionais e o caos administrativo e social que estaria vigorando, derrubou o governo João Goulart. Hoje sabe-se que aquele aparente caos tinha origem na provocação de agentes secretos estrangeiros, compra de mandatos parlamentares, jornais, publicações e no despejo de milhões de dólares visando a derrubada do então governo democrático e eleito. Ao final dos anos 70, início dos anos 80, sob a ilusão de democracia final, com eleições diretas, constituintes, volta aos quartéis dos militares, aliados do Império Americano, por ele educados com cursos no exterior e nos próprios Estados Unidos, foi executada, sob planejamento de professores americanos, uma distensão política lenta e gradual, liderada pelo próprio regime terrorista. Uma constituinte sob pressões políticas, além da ação direta, mais uma vez no Brasil, de dólares, como mostra o livro O Jogo da Direita, de Dreyfus, entre outros. E uma Constituição que formalmente, aparente muito democrática, essencialmente incorporou os valores, pretensões e objetivos do antigo regime terrorista. Os adeptos fiéis de Bolsonaro desprezam qualquer lógica e apoiam-se na fé religiosa de um lado e política de outro. E contraditório, ele é adepto de torturas, discriminações, atos fora da lei, envolvendo parentes, violências e, embora legitimamente eleito, desprezando a legislação democrática através da qual se elegeu. Mas desta vez, tal processo destrutivo em curso no Brasil pode ser letal. Uma tática pregada pelas teorias de Bannon Breitbart, tendo sobre ele o Império Americano, estrategista do porte de Steve Bannon, recursos em alta escala, raízes que vão do Vaticano a outras religiões. Tudo indica que táticas de uma nova grande estratégia do Império Americano. Até porque conhecida a política americana de séculos a respeito de seus satélites, impedimento de qualquer industrialização, construção de infraestrutura forte, muito menos concorrência ou conquistas a nível nuclear. Com a aplicação de tal tipo de medidas de privatização e outras, poderá ocorrer não uma queda momentânea da economia nacional, ou ferimentos, entre aspas, não mortais, mas o assassinato do Brasil. Do Brasil que um dia conhecemos, com a desintegração ou incorporação a uma nação mais poderosa, com um ônus a pagar enorme para o povo brasileiro, mais miséria, genocídios, sofrimentos. Meus amigos, estamos aqui no nosso Fatos em Destaque número 25. E hoje temos a satisfação de ter aqui a visita, o comparecimento do advogado Vladimir Loureiro. É um prazer você estar aqui conosco, esperamos que venha mais vezes aqui. E hoje também eu quero fazer uma menção aos 30 anos do Bodecom, aqui comparecemos na segunda-feira. Parabéns ao historiador Lincoln Pena, os companheiros do Bodecom, aos amigos do Bodecom. Foi uma bela festa, é um movimento de defesa da economia nacional. Funciona ali às segundas-feiras, às 17 horas, no 7º andar da BI. E foi uma festa bonita, de congraçamento, e ficamos muito satisfeitos em comparecer. E hoje aqui vamos começar o nosso Fatos em Destaque com a nossa historiadora Regina Duque. Bom, fiquei indignada quando eu vi no sábado agora, no 7 de setembro, o nosso presidente, o presidente brasileiro, num palanque comemorando a independência do Brasil com os donos de TV do Brasil, os grandes donos, né? E a Globo não estava lá. Então, cada vez mais a gente percebe uma briga entre as emissoras e essa questão do poder. A Globo, nos anos 60, vamos dizer assim, 64, quando houve o golpe militar, quem ajudou muito foi o jornal. A Globo não tinha ele inaugurado, foi em 65. Mas a partir daí a Globo funcionou muito como fazedora de opinião pública. Meu fato em destaque hoje
é sobre a política de insegurança pública, porque nós não podemos classificá-la como política de segurança. Longe disso. Começamos o mês de setembro, por exemplo, né, com Caveirão destruindo barracos na Cidade de Deus, um trabalhador ao virar uma laje, né, um pedreiro ao virar uma laje lá em Vila Kennedy é assassinado, diversas incursões da polícia causando mortes, não só dentro de favelas, mas também em bairros proletários. E só para que fique registrado, em 7 meses do governo Witzel, já são 1.100 mortos em confronto com a polícia. Então, o meu fato em destaque é justamente esse, é a política de insegurança pública desse governo. Bom, meu fato em destaque é sobre o acontecimento da Bienal, né, que foi muito comentado. E que teve ali um posicionamento do youtuber Felipe Neto. Né? O nosso dignífico prefeito queria recolher todos os livros, todos os gibis com um beijo gay, né? Sendo que ele não tem poder para isso. Mas, né, tem o poder além de ter uma enorme cara de pau, o poder do sem noção. Boa tarde. O meu destaque é a forma que o atual governo está tratando dos conselhos de direitos. A gente vê claramente, né, gente que estudou o Estado, né, tem gente que estudou o Estado do ponto de vista da filosofia, da sociologia, eu estudei pelo ponto de vista do direito, né. A gente vê claramente um triplo desmonte do Estado, através do desmonte dos direitos sociais, da dilapidação, que não é venda, é dilapidação mesmo, uma entrega quase que colonial mesmo, né, do patrimônio nacional, e a terceira forma, né, de destruição do Estado é a destruição da estrutura administrativa do Estado propriamente dita, uma estrutura que remonta ao Império. Né. O que o governo atual ele está fazendo ao destruir os conselhos de direitos, que a minha visão é de destruição, não é de reformulação. O texto dos decretos é muito claro no sentido de destruir, não de reformular. Até a obrigação de que as reuniões não sejam presenciais, para mim isso é uma destruição. Né? Isso não é destruir uma política do governo anterior. Isso, para mim, é destruir uma das bases do nosso Estado. Bom, ratificando aquilo que o Irã falou sobre a violência, eu também destaco esse fato como um fato mais assim, apavorante da semana, porque a gente tem em mente que a polícia foi feita para defender a população. E a polícia está matando o trabalhador que está em cima da laje, e o Caveirão entrando, destruindo as casas das pessoas, assim, sem mais nem menos, sabe? Então isso choca um pouco. E também aproveitando o que Duda falou sobre essa censura por causa de um beijo gay. Não existe beijo gay, existe beijo. Então isso chamou também a atenção, sabe? Uma forma de amor, a violência é aceita e aclamada, o amor não. Então fica meio estranho isso. Tenho que rever esses conceitos. Bem, seguindo o Vladimir, não é, de certa forma, pegando um gancho, a necessidade de conselhos que já vem, ou seja, da participação popular. E como não sobressair fundamentalmente aquele conselho que observa a defesa de crianças e adolescentes? É de uma importância vital num mundo onde crianças têm sido violentadas
algumas até dentro do próprio lar, algumas adolescentes têm sido violentadas, de quem ela teria a segurança de um carinho, às vezes ela é violentada no próprio lar, por um parente, etc. Quantas já foram até sofreram violências de caráter sexual dentro das suas residências. Então, é formado o Conselho Tutelar. Tutela, já diz o nome aí, não é? Para receber essas informações. Às vezes é um vizinho que está observando, às vezes é um membro da família que observa, às vezes é a própria criança que se apresenta, ou adolescente. Então, nós vamos ter, no dia 6 do próximo mês, outubro, nós vamos ter eleição para a escolha de conselheiros de tutela. É muito importante, é um evento muito importante e que está na ordem do dia. O fato que mais me impressionou essa semana foi a declaração do Carlos Bolsonaro. O voto não vai mudar nada neste país. Olha, ele foi eleito com uma grande votação, foi candidato, o pai candidato, etc. E diz que o voto não vai mudar nada nesse país. Então, na verdade, Bolsonaro, com suas declarações anteriores, e os filhos estão se colocando numa posição revolucionária de extrema-direita. Porque o sujeito aparece num hospital armado, andam armados, pregam armamento, declara que o voto não vai mudar nada, que a democracia está toda errada, hoje dizem uma coisa, dizem outra. Esse comportamento é um comportamento típico do fascismo. Hitler fazia assim. Falava em Deus, Hitler falava muito em Deus. Ao mesmo tempo mentia hoje, mentia amanhã, culpava os adversários, fazia essa confusão. A situação que é de um estado de exceção. Nós temos um estado de exceção, que não é ditadura nem ditadura constitucional. É um tipo de estado de exceção informal e implícito, em que o Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretações, e a Justiça por meio, muitas vezes, de arquivamentos, de pedidos de vista, etc., manipula a legislação, dando a impressão que nós estamos em plena legalidade. Então, vejam bem, nem isso, nem o estado de exceção satisfaz os Bolsonaro. Eles pregam algo mais. Eles se colocam numa posição revolucionária de direita. Então eu faço uma pergunta, o que nos espera? Porque mesmo essa democracia sendo uma falsa democracia e um estado de exceção, quando esse tipo de gente faz, como fizeram na época, década de 30 no fascismo, um ataque ao que resta de democracia, a nós, que não temos armas, não temos poder, não temos nada, só nos cabe a defesa ao máximo da democracia. E mais, democracia direta, referendos, plebiscitos, iniciativa, todos os meios que pudermos de defender a democracia. Em que pese sabemos todas as deficiências que existem hoje nessa democracia, como eu acabei de colocar. Esse é o meu fato em destaque. Alô, amigos do Caminhando Jornal da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Hoje eu vou cantar essa composição de Paulo Kiko, Aos Amigos. Interpretação e lançamento de Rogério Blum. Amite amigos, tomodade, sade, my friends. É hora da gente tomar a real decisão. A passos bem largos vencendo, vem a lei da vida, que diz impossível viver sem um bom coração. Amigo é quem me escuta do jeito que eu digo. Da minha incerteza ele faz uma bela canção. A minha alegria é vida na vida do amigo. Da abelha se tem puro mel, do amigo um irmão.
muito se fala da greve, inclusive na grande mídia. A greve é política, a greve é ideológica. É óbvio que as greves são sempre políticas e ideológicas. Política porque elas buscam fazer uma intervenção política na relação da luta de classes. Ora, quando se tira uma decisão de se fazer greve, é porque está se buscando fazer uma ação política contra o capital. Quando o trabalhador assim faz, ele está se posicionando politicamente contra os interesses dos empresários, que, por sua vez, têm interesses contrários ao dos trabalhadores, que é o de acumular capital. Então, quando se fala assim, essa greve é política, não é nada demais e nem é algo que coloque em descrença as razões daquela greve. Ela tem um viés econômico, mas ela também tem um viés político. Sou Sandra Regina Santos, psicóloga junguiana, com especialização em geriatria e gerontologia, escritora. Hoje estou aqui como colaboradora do Caminhando Jornal TV para falar com vocês sobre tristeza que leva à depressão. A tristeza, como todo mundo sabe, é um sentimento que faz parte dos seres humanos. Contudo, estamos vivendo tristezas a todos os momentos, ou porque perdemos o emprego, ou porque se perde um ente querido, ou porque vive essa sociedade adoentada, essa política onde nós estamos submetidos. Isso causa tristeza. E a tristeza, acompanhada de fadiga, sonos mal dormidos, má alimentação, perda da vontade de fazer coisas prazerosas no dia a dia, sem vontade de viver, as pessoas podem chegar à depressão. A depressão também tem como sintoma o isolamento. E o isolamento pode levar a pensamentos suicidas. Então vejam bem a cadeia de situações que pode desencadear pela tristeza, né? Ela pode ser um ponto inicial, se ela não for cuidada, tratada, se há confusão nos sentimentos. As pessoas, quando não têm claro o que elas sentem, ou não têm muito bem esclarecido, não sabem dizer sobre o que sentem, elas ficam embotadas com seus próprios sentimentos, confusos, e confusos disso, elas ficam adoentadas. Eu quero chamar a atenção para que você identificar os sintomas. Quando identificar esses sintomas, busque uma ajuda profissional. Busque uma ajuda de um psicólogo para fazer terapia, busque uma ajuda psiquiatra, se você precisa de uma medicação. Mas busque ajuda, não fique no estado de sofrimento. Nós temos como acolher. Vocês precisam ter atenção com relação aos sintomas e aos sinais e encaminhar para um profissional. Meus amigos, mais uma vez tratando da política brasileira e mundial, eu quero tratar da questão da democracia e do nosso regime político. Como já mencionei em outras ocasiões, nós estamos num estado de exceção. Não é o estado de exceção, vamos dizer, tipo 1, estado de sítio ou outro.
mas um estado de exceção informal, implícito. Aquele mesmo que hoje tem funcionado nos Estados Unidos, tem funcionado no Brasil e em outros países, sob a chamada democracia ocidental ou capitalista. Esse estado de exceção foi bem colocado, como já foi dito nesse programa, por Giorgio Agamben, no livro de mesmo nome, Estado de Exceção. Ele mostra que o estado de exceção foi a antessala do nazismo, como ele está sendo no Brasil a antessala de um regime que não sabemos para onde irá com o senhor Bolsonaro. Esse estado de exceção, ele tem toda uma forma do Estado democrático de direito, mas de fato, através de interpretações jurídicas e através de vários meios, arquivamentos de processos e outros, ele tem soluções para problemas políticos, sendo aparentemente não aplicada em determinadas circunstâncias, determinada norma jurídica. Então é um Estado que não consta do direito, uma zona cinzenta do direito. Exemplo, aquelas bases de Guantánamo nos Estados Unidos. Exemplo, nos Estados Unidos, o caso da invasão do Iraque, que não teve cumpridas as formalidades legais, e outros, o caso da eleição de Bush filho, de Trump e outros nos Estados Unidos. E no Brasil, uma série de anormalidades que nós temos visto hoje, através de decisões de Toffoli, decisões de Barroso e de outros ministros, que, por exemplo, instituíram uma censura em determinado momento no site antagonista, depois retiraram a censura. Acho uma vergonha, sabe, para o Exército Brasileiro existir um vice-presidente que não deixa de se apresentar sempre como general de 4 estrelas, general de exército, general Mourão, talvez até confundindo o nome de um parente dele, de umas décadas atrás, deu um golpe aqui de Estado de 1964, e já tinha na sua contabilidade de ação preparado um plano Cohen, que foi um dos motivadores do golpe do Estado Novo, do Getúlio Vargas. Esse general Mourão, vice-presidente da República, após o filho do presidente, do capitão Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, cognominado Carlitos, né? Mas não tem nada a ver com Charlie Chaplin, não. Ele vem programando um golpe no Brasil, estabelecer a ditadura, o vereador. E ao ser entrevistado, o que é que diz o vice-presidente? Uma pérola de negativismo, dizendo que a civilização ocidental tem alguns parâmetros, dentre os quais a defesa da democracia, que não pode ser adjetivada, segundo ele, mas é uma democracia. O capitalismo, vê você, um general vice-presidente do Brasil, fazendo propaganda de um sistema econômico, financeiro, social e político, que é o capitalismo, exatamente esse sistema da roubalheira sistematizada. Não pode haver capitalismo sem roubo. O jurista Evandro Pontes foi entrevistado pela colunista Ana Paula Henkel, a Ana Paula do Vôlei, para falar sobre os recentes fatos envolvendo o Supremo Tribunal Federal e os atos de seus ministros que levaram a uma enxurrada de pedidos de impeachment. Mestre e doutor em Direito Societário pela USP, Evandro Pontes defendeu que há um golpe de Estado em curso. De fato, Pontes defende que o golpe já ocorreu. Pontes iniciou a entrevista afirmando que estamos assistindo a uma quebra constitucional irreversível. O STF já cruzou linhas que constituem verdadeira atividade paraestatal. Após uma explicação de como se define um golpe de Estado, ele afirmou:
Ora, para mim é claro e mais do que óbvio que esse golpe já ocorreu. Na medida em que o STF age à látere do sistema, age de forma a violar a própria Constituição, o próprio STF já consolidou um verdadeiro golpe de Estado em que todos os poderes foram criminosamente usurpados pela Corte. Ela julga, ela investiga, ela legisla, ela manda abastecer navios, ela atua como executivo e impede extinção de conselhos, ela impede o executivo de enxugar a máquina, enfim. O golpe de Estado já foi dado diante de nossos olhos e ninguém simplesmente não fez nada para restaurar a ordem. O tutelar, tal é a importância, porque é vocacionado para crianças e adolescentes, vai ter agora no dia 6 de outubro eleição para a escolha do Conselho. E nós estamos propondo uma pessoa já tarimbada. Existe uma fisioterapeuta aí que nós estamos indicando o nome dela. Vamos votar em Luna Pedrosa. O salário, porém, do judiciário é um golpe nos olhos da nação. A esmola do beneficiário envergonha e humilha o cidadão. Crime que está na impunidade. Os idosos implorando socorro, enquanto o canalha anda forro, espalhando desgosto e orfandade. O Demar Marinho, Zé Povão versus Alibabá, no país da enganação, literatura de cordel.